Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus, o Deus eterno, o Deus glorioso, que criou as galáxias, as constelações, os planetas, este vasto universo. Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Você sabia, se a gravidade ela fosse um pouco mais forte, o universo ele entraria em colapso? Além disso, se a gravidade também fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Entenda que a gravidade ela é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. Você precisa saber também que se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração fosse 1%, a vida ela também não existiria. Isso é impossível ser uma obra do acaso. Porque o profeta Ageu, ele disse que Deus é dono do ouro, dono da prata. Ele disse: meu é o ouro, minha é a prata, digo eu, Senhor. Você sabe por que a gente pode então afirmar que realmente o nosso Deus glorioso, ele é dono do ouro e da prata? A SpaceX já achou, né, um meteoro, né, um meteorito, né, aí no espaço, que as riquezas que ele compõe entre pedras preciosas, em metais raríssimos, né, como ouro, muito ouro e muitos outros metais preciosíssimos, daria cerca de 10 mil quatrilhões de dólares. Só aquela pepitinha lá. Que o universo é expansivo, ele é enorme, ele é vasto. Então só aquela pepitinha ali de Deus que está voando ali, ela vale 10 milhões de quatrilhões, 10 mil quatrilhões de dólares. Olha isso. É maior do que toda a economia mundial. Esse dinheiro dava para deixar cada ser humano da Terra bilionário. E é por isso que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É essa riqueza que nos aguarda lá em cima. Tá entendendo como é que é? Então hoje é possível se provar que a própria palavra de Deus, a Bíblia, a palavra dos profetas, que sai de um profeta genuíno, não é quem diz que é profeta ou quem quer ser profeta, não. Porque tem muita gente falando que é profeta aí e não sabe nem o que é profeta. Às vezes tem o dom de profecia, como Paulo diz, que você pode buscar o dom de profecia, que é até melhor do que o dom de línguas estranhas. Você vê isso em uma das epístolas, Paulo fala sobre isso, tá? Que você pode buscar o dom de profecia. Então às vezes a pessoa tem um dom de profecia e às vezes, com todo respeito, não tem nem isso. É profetada mesmo e a pessoa fica inventando história do cavalo da prata quebrada, ou fica tipo estudando como um age, como o outro age, e depois se começa a copiar. E aí a pessoa não é uma voz, é um eco, né? Mas quando é um profeta verdadeiro, a palavra se cumpre. A palavra ela acontece. A palavra ela vai dando vazão ali, ó, pode passar milênios, como passou aí, ó. E agora a Bíblia se comprova através do nosso amado irmão, o profeta Ageu, que foi um profeta genuíno, que está descrito na Bíblia. Que Deus usou a boca do irmão numa época que não existia esses satélites, que não teria como a gente analisar o espaço. E hoje sabemos que o o irmão falou é verdade. Olha isso que tremendo. Então de Deus é o ouro, dele verdadeiramente é a prata. Entende? Então muitos dizem por aí que o ouro, né, é um acidente de outro planeta, né? Que o ouro é um acidente interplanetário. Vamos dizer assim. Eu vou te explicar um pouco o porquê disso daí. Porque o ouro é até uma palavra bonita, né? Se você parar para analisar a palavra, que palavra bonita, ouro, né? Que vem do áureo, que quer dizer aquele que brilha, né? E tal. Mas de onde ele vem? De onde vem o ouro? O ouro vem de um negócio que a gente chama da quilonova, que são quando duas estrelas de nêutrons, que são objetos muito pesados, que eles existem no universo. Então esses objetos, né, eles se colidem. A colisão delas é tão grande que a gente consegue então formar elementos incríveis. Além do ferro,
né, que é um elemento muito pesado. A gente forma também o ouro, a platina e outros também. Então esses elementos, né, eles surgem através dessa colisão, né, dessa quilonova, né? Então, através dessas estrelas de nêutrons. Primeiro, uma estrela, ela nasce numa nuvem de poeira e gases que se chama então de nebulosa, né? Essa nebulosa, ela existe em várias nebulosas, como a nebulosa da Águia, né? Que são chamados aí os pilares da criação. Existe a nebulosa da cabeça de cavalo, que é um enorme berçário de estrelas. O que estamos tentando aqui descobrir é o que dá início ao processo da criação das estrelas. Uma possibilidade então é que é uma expansão de uma supernova que acontece ali então perto da nuvem, atingindo essa nuvem então molecular, comprimindo-a, esmagando-a e esmagando assim as estrelas, espremendo-as, comprimindo-as, de forma que a gravidade então a domine. Quando a gravidade então, irmãos, toma esse controle, a nuvem começa então a encolher, sugando mais e mais gases num gigantesco disco então giratório. A gravidade em seu centro esmaga tudo, criando uma bola densa super quente. Ela fica cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente, e de repente os átomos dos gases começam a se fundir entre eles. E então a estrela se acende. Assim é criada a estrela. Então o resto da poeira e os escombros que são formados, que são as sobras disso, eles saem girando em torno dessa nova estrela. Ela contém as sementes de planetas, luas, cometas e asteroides. Nessa colisão, nessa implosão, nessa fundição, assim nasce o ouro e estes metais pesados que a gente conhece também, raríssimos, né? Os cientistas estimaram que nessa última explosão foi criada uma quantidade de ouro 200 vezes mais pesada do que todo o planeta Terra. Imagina uma quantidade de ouro criada 200 vezes o peso da Terra. O globo terrestre, está vendo a Terra inteira? Aí você pensa 200 vezes a Terra, como se fosse 200 vezes assim, só que feita de ouro puro. Imagina isso. Olha que incrível. Então sim, eles estimaram, né, que foi uma coisa incrível que aconteceu, né? 200 vezes mais o ouro foi criado, a quantidade do peso da Terra em ouro, 200 vezes mais. Olha que coisa incrível. Sim, o que os astrônomos observaram foi um dos eventos então mais violentos do universo. Depois de girarem uma em torno da outra por bilhões de anos, as duas astronas minúsculas, elas então acabaram se chocando, se colidindo. Apesar de pequenas, essas estrelas, a matéria delas é tão pesada, tão densa, que uma colher de chá pesaria cerca de 2 bilhões de toneladas. Se isso tivesse acontecido em qualquer lugar, em qualquer parte do nosso sistema solar, por exemplo, a explosão teria destruído a Terra. Por sorte, né, graças a Deus, isso aconteceu tão longe que só agora, depois de 130 milhões de anos depois, os sinais dessa colisão chegou até nós. É claro que isso não é uma obra do acaso, né? Porque o nosso Deus é o grande arquiteto do universo, Ele que está criando e fazendo todas as coisas, inclusive esse ouro Ele está fazendo porque Ele está dizendo que a própria Bíblia diz que a cidade santa, ela será feita de ouro puro. Ouro puro. Aí Deus preparando aí, ó. Lá no espaço, lá Ele trabalhando, lá preparando a matéria-prima para fundir lá, para fazer a cidade santa, o lugar onde a gente vai estar com o glorioso e poderoso Deus. Eita, que maravilhoso Deus poderoso, irmãos. Então, há só cerca de 130 milhões de anos